Olá! Nessa aula eu vou te falar um pouco mais sobre como vai ser a primeira etapa da consultoria de imagem completa, que é o primeiro encontro que você vai ter com a sua cliente, né? E depois o questionário de estilo e o teste que você vai mandar para ela por e-mail ou pelo WhatsApp para ela responder. A primeira reunião é importante que ou ela vá até você, se você já tem um espaço comercial, já tem um escritório, um estúdio, ou que vocês marquem num café, porque vocês ainda estão se conhecendo, né? E existem muitos tipos de pessoas, né? Então tem pessoas que vão ter o maior prazer de abrir a casa delas para você, mas tem outras que são mais reservadas. Então esse primeiro encontro é um pouco para quebrar esse gelo, porque a nossa profissão é algo assim bem pessoal, bem íntimo. Tem clientes minhas que viraram minhas amigas, né? Tem coisas que elas me contam que morreram ali. Então ela tem uma hora que elas acabam desabafando com a gente, né? Então esse primeiro contato, ela, né, ainda não te conhece, nem você. Claro que vocês já conversaram num primeiro momento, porque se ela te procurou, né, para saber mais da consultoria de imagem, como eu já disse, é importante que vocês já tenham marcado ou um encontro no café ou uma reunião online para alinhar as expectativas, né, para você explicar como que funciona o trabalho e ver se isso vai de encontro ao que ela quer. Mas para começar, é importante também que ainda seja num lugar neutro para ela, tá bom? Para esse encontro é legal você levar um caderno bonito, sabe? Que chame atenção, porque todos os detalhes, como você já sabe, nós somos visuais, então todos os detalhes vai atrair a atenção dela, vai falar, nossa, que cuidado. Você ir bem arrumada, é claro, mas você ter esse cuidado também com o seu material, com um bloquinho, com o caderno e a caneta. E aí você vai bater um papo descontraído, né? Você já deve ter alinhado com ela essas expectativas, mas você vai começar ali perguntando como que é a rotina dela, como que é o dia a dia dela. Então você pode começar perguntando como que é a rotina dela de trabalho ou como que é a rotina de vida dela. No teste aqui, no briefing, vai ter uma pergunta para ela descrever um dia de trabalho. Então, é uma pergunta que você pode fazer para ela nesse café e nesse encontro de uma forma diferente, né? Então, como que é a sua rotina atualmente? Né? Como que é nos dias de semana? Como que é no fim de semana? Como que você faz para se divertir? Né? Então, vou citar aqui um caso em especial de uma cliente que eu tô atendendo agora, que ela tem 2 filhas e faz 3 anos que ela tá fora do mercado, desde o nascimento da segunda filha, e agora ela vai voltar para o mercado de trabalho, ela vai ter um espaço próprio dela, uma clínica própria para ela. Então ela já começou falando isso. E aí é legal de você ter essa conversa, porque você vai pegando uns pontos que são em comum com você. No caso aqui dessa minha cliente, ela falou que tem 2 filhas e a mais velha tem 8 anos. Eu falei, olha, eu também tenho um filho de 8 anos, porque aí a conversa flui, entendeu? E aí é importante você falar, mas é mais importante ainda você ouvir. Então você dá só esse gancho para quebrar o gelo e aí ela começa a soltar alguma coisa, né? Que nem, por exemplo, né? Se ela falasse, ai, minha filha também tem 8 anos, mas agora que ela vai voltar a estudar presencial, tava no online, tava complicado, tava isso, eu não tinha tempo disso. E aí você vai anotando, tá? Ela vai se soltando. Quando você conseguir fazer ela falar mais, fica atenta a algumas coisinhas que ela vai falar que serão muito importantes. Outra pergunta bacana de você fazer é qual tipo de roupa que ela nunca usaria. Porque o não é sempre mais fácil da gente falar, né? O sim, você fala, não sei ainda muito bem qual que é o meu estilo e tal. Mas o não, de cara ela vai falar alguma cor que ela não goste, alguma peça, então uma saia justa e curta, ou uma saia muito longa, que também já vai te ajudar a encontrar, a definir esse estilo dela. E aí você vai anotando. Essa minha cliente comentou que, né, que ela tá fora do mercado, então o guarda-roupa dela tá todo desatualizado.
ela perdeu a identidade de se vestir, porque por ficar muito em casa, sem nem atender online, nada, então ela pega qualquer roupa e a autoestima dela fica baixa, porque ela não se sente bonita, e aí você vai anotando, né? Uma coisa aqui que eu achei bem bacana, assim, que foi quase no final da nossa conversa, eu tô com 2 cadernos aqui, porque um foi na nossa primeira conversa online, antes dela me contratar, e o outro foi quando ela veio no meu estúdio e a gente fez esse primeiro encontro. Então ela comentou aqui, eu falei como é que ela se diverte, né, com o marido e os filhos. Então ela disse que gosta de receber as pessoas muito em casa, mas por conta de ter perdido a identidade, tudo ela não se sente elegante, ela quer ser mais elegante. E esse que fala assim, eu quero ser mais elegante, veio com muita ênfase. Então eu anotei aqui bem grande, para eu não esquecer disso. Porque pode ser algo que ela não coloque no questionário por escrito, mas saiu na conversa. Então por isso que é bacana você ter os dois, você ter esse bate-papo e ter o questionário escrito, tá? Então agora eu vou mostrar para você as perguntas, para você ir falando, né, para não ficar muito assim tímida e preocupada, o que eu vou conversar no primeiro encontro. Você pega as perguntas do questionário aqui que são mais amplas, que não são muito técnicas, e pergunta para ela de uma outra forma, não lendo exatamente o que está escrito aqui, porque aí você vai tendo essa conversa e fazendo esses pontos de conexão com ela para deixar a conversa fluir, tá? Eu vou abrir aqui o questionário, o briefing, para ir mostrando junto para você aqui e a gente ir conversando. Então aqui, depois que vocês conversarem, esse café não precisa ser 1 hora, tá? Pode ser mais tranquilo, o tempo que levar, tá? Então se levar meia hora, já vai ser o suficiente, né? Não pode ser 15 minutinhos, porque senão a pessoa saiu da casa dela, veio até você e fala, nossa, mas foi só isso, né? Então você mostra que foi bastante importante aquela conversa e vai ser super importante, mas deixa ele durar ali de mais de meia hora, não passando de 1 hora para não ficar cansativo e também porque você tem os seus compromissos profissionais, né? Então aqui depois você vai mandar para ela por e-mail ou por WhatsApp esse briefing, e aí tem aquelas perguntas mais específicas, mais técnicas. Então ela vai colocar o nome, se tem algum apelido, quando ela nasceu, né? Então a data de nascimento, estado civil, filhos, que ela já deve ter falado dos filhos, mas aqui fica constando por escrito, você não precisa nem anotar, né, essa questão. Aonde mora, aí vem o tipo físico, né, a altura, peso, cor dos olhos, dos cabelos, se é a cor natural, né, se não for, é bom colocar qual é a cor natural do cabelo, quais as medidas dela, então ombros, busto, cintura e quadril, medida das roupas, dos calçados, qual é a profissão dela atual, então ela vai citar de novo o dia a dia dela aqui, se ela tá trabalhando fora, né, ou em casa, profissionalmente, qual que é a carga horária dela de trabalho. Aí aqui começam algumas perguntas com alternativas, então se trabalha home office ou não trabalha, no escritório, como que ela considera o ambiente de trabalho dela. Então tem até uma questão aqui antes, se ela usa uniforme, isso também é super importante de você saber. A questão do ambiente de trabalho é muito importante você saber também, e você pode também levar essa pergunta na entrevista pessoal, porque aqui tá com alternativas para ela ticar, para ela escolher. E no bate-papo ela vai falar mais coisas, então é bacana você anotar. Por que o ambiente de trabalho é bom saber? Porque se ela trabalha num ambiente muito formal e ela é muito casual, então tem uma diferença grande entre a essência dela e o ambiente de trabalho, você vai ter que conciliar esse guarda-roupa dela, né? Vai ter que ter aquelas peças que ela se sente confortável dentro do estilo dela para a vida social dela e para o descanso, e as peças profissionais. Então vão ser 2 pontos diferentes. Então aqui até tem um pouquinho para ela contar da rotina de um dia durante a semana, nos fins de semana como que é, qual a imagem que ela acredita que transmite pela maneira como ela se veste.
Se ela acha que as roupas estão em harmonia com o seu tipo físico e personalidade. Tudo isso aqui são perguntas para ela se soltar e você ver qual que é a maior dor dela, né? Que nem da minha cliente falando de elegância, se isso aqui vai estar presente também no questionário. Então, qual a imagem que ela quer comunicar? Como que ela se sente ao se olhar no espelho? Isso é muito importante para você ver a relação dela com a autoestima dela. Então, é bom você ter essas respostas. O que funciona bem hoje no guarda-roupa dela? O que ela gosta, as peças que ela gosta, então você já consegue ver melhor o estilo dela aí. Se ela gosta de cores, e quais as cores que ela mais tem no armário hoje. Se ela gosta de estampas, se investe em acessórios, por quais características que ela quer ser notada e o que ela nunca usaria, que é a pergunta do não, que eu já falei para você. Então aqui, de alternativas, como que ela se descreve, pode assinalar quantas alternativas quiser, são várias. Quais os maiores problemas relacionados ao guarda-roupa? Também muito importante de você ter essas respostas aqui. Como que ela se sente ao ser fotografada também tem muito a ver com a autoestima. Bom de você ter isso aqui. Porque até, como eu falei na outra aula, se você vê nessas duas questões que ela coloca que não gosta nem um pouco e reforça que não gosta, que não se ama, talvez você tenha que prestar bastante atenção se ela não precisa de uma ajuda profissional junto com a consultoria. Então é bom ter essas perguntas aqui. Então, o que te move, o que te faz feliz, o que faz seu coração bater mais forte, é bom ela colocar também por esse motivo. Questão de esportes, se ela pratica esportes. E no final, ela falar sobre qual a expectativa dela com a consultoria. Que é bom ter essa pergunta para ela anotar, porque pode ter alguma coisinha que ela não queira te falar pessoalmente na hora, fica meio sem graça, então, por escrito, ela vai colocar aqui. E a mesma questão de fazer algum comentário. E o teste de estilo, você vai ver que tem algumas perguntas que são repetidas, mas são intencionais aqui, é para reforçar mesmo, tá? Para ela responder de novo e pensar nisso. Tanto que ela pode até falar, mas tem perguntas repetidas. Às vezes fala, é mesmo? Não tinha percebido. Mas é intencional, tá? Para reforçar aqui. Tem algumas aqui sobre os hobbies dela, mas o ambiente de trabalho também tá repetido, né? Então, você pode até falar, olha, se tiver alguma pergunta repetida ali que você não quiser responder, você fica à vontade. Mas eu gosto de deixar essas perguntas repetidas para frisar, porque às vezes ela responde de uma maneira diferente e tem alguns insights ali que ela tem ao responder de novo a mesma coisa, tá? Então aqui vem mais sobre o estilo mesmo, então até estilo de música que gosta, se tem animalzinho de estimação, as cores eu falo de novo, o tipo de viagens que ela faz, qual roupa que ela se sente mais bonita e por quê. E aí, o temperamento dela, como que ela descreve o temperamento dela, se ela é mais explosiva, se ela é mais calma, se é delicada, para ajudar aí na composição do estilo. E depois vem o teste propriamente dito. Cada pergunta tem 7 alternativas, que cada uma é referente a um estilo dos 7 estilos universais. Então, ela vai responder cada uma aqui. E não precisa somar para você, tá? No final ali, você vai ver que tem os espacinhos ali para ela colocar quantas vezes ela colocou cada letra, tá? Para você somar. Por quê? Porque aí você vai conseguir ver qual que é o estilo dela primário, o secundário e o terciário. Talvez você tenha que trabalhar até com 4 estilos. Tá? Por quê? Porque o estilo primário é aquele que nos define mais. Por exemplo, eu sou casual, eu gosto de roupas muito confortáveis, mas eu gosto da modernidade. Eu gosto de ter coisas com um pouco de tendência, peças sintéticas em couro, então eu gosto de peças modernas, mas que sejam confortáveis. Então, o meu segundo estilo, né, o secundário, é o moderno. O meu estilo terciário é o criativo.
que está presente nos meus acessórios. Então, os acessórios eu gosto de formatos diferenciados, cores. Às vezes eu aplico o estilo criativo em mim também, gosto muito de colorido. Se a peça, a blusa tem um recorte diferente, eu gosto muito. Então, a pessoa, como eu já falei, nunca é um estilo só. Então, vai ter 3 que você vai ali identificar, né? O primeiro, o segundo e o terceiro. E conforme você vê o questionário aqui, a conversa com ela e as roupas que ela vai ter lá no guarda-roupa, mais ainda com o teste a pasta do Pinterest aqui que eu vou te ensinar a fazer, você vai ver se de repente o quarto estilo que ela colocou aqui no questionário não tá presente também, tá? Então ela vai te mandar essas respostas e você vai somar tudo para deixar tudo anotadinho. Tudo isso aqui você vai anotando, né, no seu computador, no caderno, que vão fazer parte depois do projeto de estilo que você vai entregar para ela no final, tá? E que no final do curso aqui você também vai fazer. Então, como uma atividade aqui, eu quero que você faça, tá? Você responda o questionário para você mesma, não precisa me mandar. E eu quero que você faça o teste de estilo também, para você começar a conhecer o seu estilo. Se você nunca fez um teste de estilo, nunca participou, nunca passou por uma consultoria de imagem, faça você o teste de estilo em você, tá bom? Responda essas perguntas e daqui a pouquinho na próxima aula eu vou te mostrar como criar uma pasta no Pinterest para você ter uma referência ali de estilo, né? Para você conhecer a sua cliente, porque a pasta vai ser para ela, mas eu vou te ajudar aqui a fazer para você se conhecer também, tá bom? Então, até a próxima aula.